Ó, então, na aula passada, eu ilustrei para vocês que se, por exemplo, você pega uma função f que sai do espaço com uma pré-convergência e vai em y, não é sobrejetora, então, quando você faz o y com a convergência induzida pela funçãozinha, não é centrada. Que é ruim, porque a gente quer, digamos assim, qual que seria o sonho? Se aqui fosse uma convergência, então, centrado, isótono, eu queria que aqui também fosse. Se aqui fosse um espaço topológico, eu queria que aqui também fosse. Mas o problema é que a vida com esse tipo de coisa é merda. Você precisa fazer umas correções. Mas aí, para ver que às vezes é interessante, eu vou fazer um outro exemplo aqui, que se XL é isótona, então YF também é. Quando eu faço no mesmo contexto, aqui também é. Isso a gente preserva, tá? E a história desse é engraçada, que eu estava estudando essas coisinhas com o Rodrigo Morcego. E, tipo, ele fez um argumento meio apressado assim, supondo que era. Eu falei, não precisa ser, porque se você olhar os livros, definem de um outro jeito, justamente porque não precisa ser. Aí eu parei e fiquei olhando assim, porra, não, mas vai ser mesmo. Então, tipo, a situação foi mais ou menos essa aqui, assim, limite de 1 sobre x menos 8, quando x tende a 8 por valores que são maiores do que 8. Aí a pessoa faz assim só porque acha que tinha que deitar o 8. Tipo, tá certo. Ah, não, aqui... Não, é isso mesmo. Eu tenho que deitar 8. Tá certo, mas não pelo motivo certo. Mas estava certo. Mas aí... mas tipo assim, não é que ele fez um argumento errado para isso. Ele só não argumentou porque ele achou que ele era. Porque isso aqui tinha que acontecer. Então, ou é uma intuição muito boa, ou foi só esqueceu de checar, mas de qualquer forma, enfim. Mas é engraçadinho. Então, para esse, a gente faz o seguinte, né? Você quer mostrar que o Y com esse negócio é isótono. Então, seja Y uma rede do Y tal que o Y converge nessa convergência final induzida pela F para um Yzinho e ρ uma subrede de psi
que a gente quer concluir é que ρ também converge para o y. Aí o que a gente faz? Isso aqui a gente tem um significado. Essa coisa convergir para isso aqui significa que existe uma testemunha no X. Então existe uma φ, uma rede no xão. Existe um xzinho que pertence ao xão, tal que a φ converge para o xzinho. A f do xzinho é y, e quando eu faço isso aqui, dá isso. Isso que a gente sabe. Agora, situação, digamos que aqui esteja a rede ρ, aí digamos que aqui eu tenho a função f, e a ρ é subrede da psi. Mas, como o filtro que a psi induz é o mesmo filtro que a f bola φ induz, eu posso meio que jogar a psi fora e olhar para essa situação, que eu tenho φ saindo de um cônjuge dirigindo indo para x, aí a f empurra para cá e a ρ é subrede desse negócio. Vocês lembram que no Teorema de Tíkhonov eu fiz um truque? Que quando eu tinha essa situação eu podia trocar a ρ por uma coisa equivalente, sei lá, fazer um negócio assim, e aí agora eu tinha uma setinha aqui. Faço isso de novo. Então, e essa função, sei lá, h é crescente e cofinal. Eu posso olhar essa composição aqui. E aí isso me dá uma eta. Então essa eta aqui, eu defino ela como sendo, primeiro ela faz H, depois eu aplico φ. Isso aí. E aí, dessa forma, o que a gente sabe, por isso que ser crescente cofinal, a gente sabe, garante que eta é subrede de φ. Em outras palavras, isso aqui acontece. Φ está contido em φ. Tudo bem? Bom, mas aí olha que engraçado. Eu estou supondo que xl é isótono. Eta é subrede de φ e φ converge para xzinho. Então, como L é isótona, eu tenho que eta converge para xzinho. F de x ainda é y. E se eu fizer agora a rede, o filtro induzido por F bola eta é o filtro induzido por isso aqui. Só que φ bola H. Só que φ bola H, como esse diagrama comuta, é a mesma coisa que
F assim. Ah, sim, desculpa. Não é Φ bola H, é F bola Φ bola H. Então tá fazendo isso, isso e isso. É isso, é rotil. Então isso deu rotil, que é igual a ρ. Então eu encontrei uma rede que converge para o x, a f do x ainda é y, e quando eu faço a f dessa rede, o filtro induzido por isso é ρ. Então, eu encontrei uma testemunha de que ρ converge. Portanto, ρ converge aqui para isso aqui. Esse teoreminha desse diagrama é muito poderoso. É um armengue muito forte. Mas tá bom. Vou colocar um exercício, mas acho que não é horrível. Que se f de xl em y é sobrejetora, então é sobrejetora, então isso aqui é centrada. Sempre que xl é. Tipo, é o oposto do cenário que a gente tinha feito na aula passada. Peguei uma função que não era sobrejetora, mostrei que esse caso não é centrado. Mesmo quando o xl é. Agora eu vou mostrar, é para vocês mostrarem, mas eu vou fazer o desenho, vocês só teriam que escrever. Se isso aqui é centrado e a f é sobrejetora, então a convergência do y é centrada. Y está aqui. Quero mostrar que se eu pego uma rede constante igual a y, a rede constante igual a y tem que convergir para o y. Eu só sei que a função f ela é sobrejetora e, claro, ela vai ser contínua. A gente construiu essa convergência aqui para que essa f seja contínua. E ela é sobre. Então tem um xizinho que vem para cá, porque ela é sobrejetora. X é centrado, então qualquer rede constante igual a x converge para x. Se eu pegar a imagem da rede constante, enfim, tá? Por que esse exemplo? Porque a gente poderia achar o seguinte: bom, a vida é ruim, mas eu tomei uma Coca-Cola, a vida ficou boa. Tô parecendo a Boscov, né? Isabela Boscov, que no meio da crítica dela, mas se o cara estivesse usando uma camiseta tecnológica, tipo essa, não sei o que. Enfim, eu não sei fazer igual ela. O que a gente poderia achar? Tá. Se a função não é sobrejetora, eu perco centrada. Mas se a função é sobrejetora, eu consigo preservar. Isótono eu preservo sempre. Então, como a vida é meio ruim, vamos fazer essas coisas só para funções sobrejetoras. O que ainda ia ser razoável, porque no quociente, que é uma das principais aplicações disso, a projeção é sobrejetora. Então, vou fazer isso. Então, exemplo. Eu vou fazer um caso onde xl é topológico f de xl
em Y é sobrejetora, mais o Y com a convergência induzida pela F, não chega nem a ser um espaço de limite. Então, o que eu consegui preservar foi isotonia e centrado. O resto eu perdi tudo, porque ele era até topológico. E foi-se tudo para o inferno. A parte legal é, a gente já viu esse exemplo. Só que na época eu não podia usar esse linguajar com vocês. Deixa eu pegar direitinho aqui. Ó, o que a gente vai fazer é ingredientes. Eu preciso de um XL. XL vai ser o intervalo 0,1 com a convergência usual, induzida pela topologia. Induzida pela topologia usual. Tudo bem? Intervalo 0,1. Aqui está o nosso X. Y. O Y vai ser o conjunto 0,1 junto com um ponto, uma estrelinha. Meio que vocês já estão vendo para onde isso vai. Mas deixa eu... Zero, aqui. Esse é o nosso espaço X com a topologia usual. Aí o 0,1 aqui, eu vou de propósito, vou desenhar ele assim. Eu vou colocar a estrelinha aqui. A minha função f eu vou definir, que vai ser sobrejetora, eu vou definir assim. F de x vai ser igual a x se o x pertence ao intervalo aberto 0,1 e vai ser estrelinha se o x pertence a 0,1. Então, coisinha, tirando as fronteirinhas aqui, é como se aqui tivesse o 0 e o 1 e eu só, tipo, eu desenhei desse jeito, mas se quiser desenhar assim por cima, também tá tudo certo. Tipo. Tô reiniciando, peraí. Tá, mas com esse desenho, olha como funciona a definição de quando que uma coisa converge no Y, por exemplo, para convergir para esse ponto. Opa! Cadê meu celular? É o meme do crocodilo comendo a perna do professor de matemática e ele tentando escrever. Nada vai me parar. Quem que mandou coisa? Eu quero a lanterna, eu não quero ver mensagem no WhatsApp. Isso aqui, já tá no jeito aqui, já pronto. Então, ó, pega um ponto aqui. Pela definição da convergência LF, uma coisa converge para cá, aqui, se somente se essa coisa que eu estou pegando que converge para cá, ela é a imagem de alguma coisa que convergia para a imagem desse ponto. Mas esse ponto, como ele está entre 0 e 1,
ele só é a imagem dele mesmo. Então, ele é levado nele. Aqui, nada demais acontece. E aí, uma coisa converge para ele quando essa coisa já convergia antes. Então, eu não estou alterando isso. Agora, a desgracinha acontece quando eu desenhei de preto. Quando eu vou olhar quais redes convergem para esse ponto aqui. Por definição, para uma rede convergir para cá, ela tem que ser imagem de alguma coisa que convergiu para algo cuja imagem é esse negócio. Então, eu posso ter uma coisa assim. Se eu tiver uma coisa vindo assim, isso converge para cá porque isso foi... Eu vou fazer a conta direitinho, mas isso foi imagem disso aqui convergindo para o zero. Que aí, nesse caso, ó, eu pego a redezinha, olho os pontos que não são estrelinha, eles só tem uma única pré-imagem. Puxo para cá. E aí, isso agora converge para esse ponto aqui. E a imagem desse ponto é esse. Então, eu encontrei minha testemunha. Se, por outro lado, eu vier com uma rede por aqui, eu também consigo puxar uma rede aqui, que vai servir de testemunho, porque vai convergir para esse lado, e esse cara também foi na estrelinha. Qual é o problema? O problema é se agora eu pegar uma rede que, conforme eu avanço no meu conjunto dirigido, eu faço um mixing dessas duas. Se eu fizer assim, qual seria a única testemunha possível? Seria uma coisa que faz assim. Só que aqui isso não converge para um ponto. Isso converge, se fosse possível dizer isso, é como se estivesse convergindo para 2 pontos. Só que aqui é Hausdorff. Então eu não tenho uma única testemunha que me garante a convergência. E aí ferrou. Eu vou ver se eu escrevo isso bonitinho. Pelo menos uma vez na vida. No texto tá, mas aqui no texto está em inglês. Eu pensei em português, eu escrevi em inglês. Aí agora, dando aula, eu tenho que ler o que eu escrevi em inglês e voltar para o português. Mas não é pior do que o Tengan. O Tengan, quando foi dar a comutativa para a gente, acho que era 2014, ele pegou o começo de álgebra comutativa enquanto não chegava o professor novo, que é iraniano. Ele era iraniano, mas ele ainda é iraniano, porque ele não morreu, está vivo. Adoro ele. De Rosa, acho que é a pronúncia do nome dele. E a aula ia ser em inglês com o De Rosa. Então, o que o Tengan fez para acostumar a turma? Ele dava aula em português, ele falava em português, ele escrevia em inglês. Como ele fez isso, eu não sei. Mas ele conseguia, às vezes ele se confundia. Eu não sei se às vezes ele também trocava, fazia aula em inglês falando em inglês e escrevendo em português, mas ele foi fazendo isso para adaptar a turma. O pessoal ficou com medo, a gente vai ter aula em inglês, não sei o que e tal. Mas isso eu ainda não sou Jedi a esse ponto, assim. Não consigo. Isso pode ser uma memória falsa também, mas eu acho que não. Então, ó, aqui o que a gente pode fazer é um exemplo explícito. Ó, vamos observar. Ó. Pelos exemplos de exercícios anteriores e exercícios anteriores, quando eu faço y com a convergência induzida por f, isso é um espaço de convergência. Porque esse aqui é isótono, então esse aqui também é, e como a função é sobrejetora, preserva o centrado. Então é. Agora o que a gente faz? Seja xn contido
no intervalo 0, 1 e yn contidos no intervalo 0, 1, tais que xn converge para 0 e yn converge para 1 no sentido usual. Você pode pegar uma sequência de verdadeinha, sei lá, 1 sobre 2an aqui, e 1 menos 1 sobre 2an, para fazer a outra que está indo para cá. Mas existe. Você consegue pegar duas sequências que elas estão todas dentro do intervalo 0, 1 aberto, que converge para o 0, e outra toda dentro do intervalo aberto, que converge para 1. A gente consegue fazer isso. Acho que não há problema quanto a acreditar nisso. Agora, se você olhar o seguinte, quando você olha essas sequências em y, a gente tem xn convergindo para a estrelinha e yn convergindo para a estrelinha, pois quando você faz quando se faz isso aqui, as próprias, porque a gente pegou essas sequências todas dentro do intervalo aberto, a imagem dessas sequências pela f é a própria sequência. Então, elas são as minhas próprias testemunhas de que a coisa funciona. Tudo bem? Agora, se a gente definir assim, ó, Zn igual a xn, se n é par, yn, se n é ímpar, é mixing, é mistura de xn e yn no yzão. Se eu pego essas sequências xn e yn, eu posso misturar elas pegando nos índices pares, pego xn, nos ímpares eu pego y, então estou saltando de uma para outra. Isso. O selimite é exatamente essa coisa. Qualquer mistura que eu pego tem que convergir pro ponto. Se eu pego uma rede que converge para um ponto, pega outra rede que converge para o mesmo ponto, qualquer mistura entre as duas também tem que ir. O que a gente vai fazer agora é encontrar uma mistura que dá problema. Porque, é claro, algumas misturas dariam certo. Essa aqui dá certo. É uma mistura, essa aqui também. É tipo, sei lá, quando você fala que vai pôr alface na sua comida e você só... Não, vai ter um pouco de alface. Aí você pega um bisturi, corta um pedaço microscópico de alface e bota lá, assim. Ou então, quando nesses restaurantes, assim, tem um pedação gigante de um medalhão, aí uma folhazinha assim por cima, ó, o verdinho tá aqui, ó, tem salada. Tipo isso. Então, algumas misturas funcionam, mas a gente vai ver que nem todas funcionam. E essa aqui é uma mistura que não pode funcionar. Essa Zn, afirmação, Zn não converge na convergência induzida. Para isso, a convergência não acontece. Porque se acontecesse, vamos ver. Se acontecesse, o que eu sei? Eu saberia que existiria
uma φ rede no intervalo fechado 0, 1, tal que φ converge para x, f de x é igual a estrelinha, e quando eu faço a imagem da f, a imagem da rede φ pela f, isso é igual a rede induzida para esse negócio aqui. Tudo bem? Mas vejamos. Eu tenho só 2 candidatos. Tipo, eu sei que intuitivamente a gente já se convenceu, mas eu quero só fazer o argumento direitinho uma vez na vida. Eu tenho 2 candidatos para x possíveis. Ou x é 0, ou x é 1. Então, se o x é 0 e a φ converge para 0, então, em particular, o que a gente sabe é que existe. Não. Então, se você pega. Então, tem que existir um D que pertence ao domínio dessa rede φ, que eu não sei quem é, tal que φ de D pertence a 0 até meio, para todo D melhor ou igual que o Dzão. Tudo bem? Porque qual que é a dificuldade aqui? A gente é tentado, pelo desenho, falar, não, mas eu pego a pré-imagem da FI, como é o que importa é o filtro gerado, poderia ser que tivesse uma outra rede um pouco diferente, que gerasse o mesmo filtro que a imagem. Então eu tenho que tomar esse cuidadinho. Então, isso aqui aconteceria, mas a gente também tem isso. Então, em particular, como geram os mesmos filtros, eu sei que dentro de um rabo disso tem um rabo disso, e dentro de um rabo disso tem um rabo disso. Mas então, dentro desse rabo, as coisas maiores, para esse Dzão em particular, tem algum Nzão que está todo dentro dele. Em particular, existe um Nzão natural, tal que Zn com N maior ou igual que Nzão, está todo dentro do φ do rabo, desse rabo aqui. Só que isso, por sua vez, está tudo dentro disso. O problema é que eu sei que existe N maior ou igual, maior que Nzão, tal que Zn pertence a isso aqui. Porque o que acontece? Zn, conforme eu vou variando N entre par e ímpar, olha, Xn é Yn. Então, eu sei que tem um Nzão a partir do qual todos os N supostamente estão dentro disso. Só que isso está dentro desse pedaço aqui, para cá. Só que se eu pegar N suficientemente grande, e eu pegar esse N suficientemente grande sendo o ímpar, esse cara, esse Zn, vai ser um Yn que eu consigo deixar ele perto do 1. Mas, em particular, esse perto do 1 é depois do meio. Então, esse cara que supostamente está aqui, não está aqui. Em outras palavras, fudeu. Quer dizer, é absurdo.
Isso aqui eu sei porque YN converge para 1 por hipótese. Então, esse ponto x, o zero, não pode ser a testemunha. Não pode ter uma testemunha que faz isso acontecer. Tudo bem? O que ficou ruim? A gente misturou elas. Aí agora eu quero mostrar que não pode convergir, essa mistura não pode convergir para esse ponto. Eu estou misturando aqui em cima. Para convergir para esse ponto, tem que ter uma rede que testemunha, uma rede e um ponto que testemunha que isso aconteceu. Mas esse ponto x tem duas alternativas. Ou ele é zero, porque a f de x tem que dar estrela. A única coisa que dá estrela é 0 e 1. Se for zero, essa φ que eu peguei convergindo para zero, tem um rabo dela que vai estar todo nessa parte. Só que dentro desse rabo, por valer isso, tem que ter um rabo disso. Só que dentro disso, os ímpares pertencem a uma sequência que convergia para o 1. Então, para n suficientemente grande e ímpar, esses pontos n, eles não vão estar aqui, eles vão estar aqui. Então, não pode existir uma rede satisfazendo isso tudo aqui com x igual a 0. Só que, analogamente, para x igual a 1, também não tem, também não funciona. Então, não tem testemunha. Se não tem testemunha, o crime não aconteceu. Não, mas é assim que funciona. O ônus da prova cabe a quem acusa. Acusei que converge. Você convergiu aquele dia. Cadê a testemunha? Porra, não converge. Tá? Então esse é o argumento, digamos assim, é a matematização do que esse desenho aqui torna óbvio. Mas aí a gente está com um problema, que a gente gostaria de fazer essas construções de convergência final, de modo que se eu estou fazendo convergência final de espaços de limite, gostaria que o resultado fosse de limite. Se eu estou fazendo convergência final de pseudotopologias, etc, etc, etc. Quem quiser saber mais, ano que vem, procure o relatório de Samir, que ela vai mexer com essas coisas. Mas eu vou aqui. Ela até foi embora. Mas então, a solução desse... Eu só sei a expressão conundrum, alguma coisa assim, mas... eu acho que a expressão que está na minha cabeça se escreve assim, conundrum, mas acho que é tipo um dilema, alguma coisa assim. Mas nem sei se está certo em inglês assim. Mas a situação é triste. Não há como garantir. Eu escrevi certo, na memória muscular, velho. Não há como garantir que se você tem xi, li, pertencente a C, para tudo I pertencente a Y, onde C é uma dessas aqui, Lin,
PS top, pré-top, top. E você tem f de x em y. Então, y com a convergência induzida pelas fi pertence a C. Você não tem como garantir isso. Solução. Aplica-se o funtor Lembra que eu falei que tinha um jeito de você pega um espaço de convergência, você corrige ele. Então você tem como corrigir. Acontece que aí de novo, para cada um desses casos tem um funtor. E aí tem que falar, é mais fácil isso no IC. Tá, mas só para dar uma ideia, no exemplo que eu fiz aqui, que o pontinho estava aberto aqui, tinha um pontinho aqui. Qual foi o problema para isso aqui não ser espaço de limite? É que quando eu faço um mixing de uma coisa que está vindo por aqui e outra coisa que está vindo por aqui, às vezes não tem uma testemunha só que dá conta de resolver o problema. Solução, na definição da sua convergência nesse espaço Y, você pede não que exista uma testemunha, mas você permita que existam infinitas. Acabou o problema. Aí, analogamente, se você quer que uma coisa, você quer garantir que seja pseudotopológica, o que poderia ser o problema? Poderia ter uma rede que tem uma subrede poderia ter uma rede que tem uma subrede que tem uma subrede sem testemunhas que convertem. Ai, como é que era aquela? Era aquele negócio da subrede, do ultrafiltro, que converge para um ponto. Então existe psi subrede de φ tal que toda subrede de psi não converge para x. E aí eu quero que isso seja um C e somente C. Então, como a gente gosta que as coisas convirjam, eu nego. Então aqui vira para toda subrede de φ, existe uma subrede de psi que converge. Aí o que poderia acontecer? Quando você faz essa convergência induzida pelas funções, poderia ser que para alguma rede você está tendo isso aqui, mas não tem uma testemunha que dá conta daquilo acontecer. O que você pede? Você pede que como testemunhas baste que isso aconteça. E aí convergiu. Você vai meio que corrigindo para forçar que o resultado tenha a propriedade que você gostaria. Acontece que secretamente esse processo de correção que parece que é artesanal, eu fiz só para esse caso, para dar certo. No fundo, você está aplicando um funtor que corrigia as coisas. E aí é uma coisinha toda delicada. Tem coca, por favor.
Tinha uma gotinha. Nossa, secou. Isso, exatamente. Aí, assim, é mais trabalhoso provar coisas, por exemplo, fiz o que seria o quociente. Tipo, isso aqui foi um quociente, certo? A definição de quociente em categorias, ela é explícita, tem que ter um diagrama que comuta, não sei o que, não sei o que. Aí eu pego o quociente no espaço de convergência, mas, tipo aqui, eu queria que o resultado fosse um espaço de limite, mas não é. Corrigi o espaço, fiz ele ser um espaço de limite, permiti que tivesse essas coisinhas. Pergunta, essa coisa agora é quociente na categoria dos espaços de limite? Pelo menos essa é uma notícia boa, sim. Então, eu pego um espaço que era topológico, fiz o quociente e deixou de ser. Pô, que tristeza, tá? Deixa eu topologizar isso. Qual que é a topologia induzida por isso? A topologia induzida por isso é a topologia de quociente que você teria se você tivesse topologizado antes e fizer efeito quociente como espaço topológico. Pelo menos isso funciona. A gente vai ver no curso? De jeito nenhum. Porque é muito delicado e eu não quero. Sinceramente isso, tá? Mas tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Eu vou ver que horas são. 5 cravado. Deixa eu ver quanto tempo eu tô falando. 46 minutos. Acho que dá para falar mais 14 minutos, fecha 1 hora e aí deixo vocês em paz. Fim de testemunhas, não? Isso, testemunhas a gente não teria, não, se você permite finitas, o que acontece quando você faz esse mixing? Eu precisaria de testemunhas de que... finitas testemunhas de que isso converge, mas uma testemunha é essa, outra testemunha é essa. Aí, tipo, a gente meio que... a gente rouba, essencialmente isso. Tá, eu vou só fazer 2 casos aqui. Vai ser bem na base da intuição, para vocês verem que dá para fazer umas coisas interessantes. Ai, tô velho. Mas... vou falar um pouquinho vou falar explicitamente do quociente, que eu não falei do quociente, é bom falar do quociente pelo menos uma vez. E aí eu vou falar do coproduto e aí acabou a aula. E aí na próxima aula eu trago uns exercícios pra gente fazer. Dá pra fazer uns exercícios bem legais agora. E aí depois a gente cansar de fazer exercício, a gente vai para o espaço de funções. Que aí fica divertido, mesmo. Aí é onde essas coisas, tipo, a gente está fazendo uma coisa mais abstrata. Isso é pagar um preço, está mais abstrato. E aí, isso é pagar um preço. Mas você pagou um preço, você espera ganhar alguma coisa. Essas coisas vêm quando você vai estudar espaço de funções. Mas tá, exemplo, quocientes. Então, para x um espaço de convergência, e tio uma relação de equivalência em x, a gente tem uma sobrejeção clássica
que é você pegar π e mandar da classezinha do desgraçado na relação de equivalência. Y que pertencem a x, tais que x. Tá. Há quem escreva assim, há quem escreva assim, classe do x. Quando está no contexto algébrico, há quem escreva assim, aí a relação é dada por alguma subestrutura do negócio. Eu vou escrever x barra, e é isso. Então, nesse caso, cadê? Temos isso aqui. O exemplo anterior. Tá. Tipo, y com a convergência induzida por π é chamado de... Quem é y? X tracinho, x coisinha. As classes de equivalência com a convergência induzida pela projeção é chamada de espaço quociente. Espaço quociente. Note que secretamente o exemplo anterior foi um quociente. Que no exemplo anterior, essencialmente eu estava dizendo que dois pontos eram equivalentes, C e somente C. A relação era assim, né? X equivalente a Y, C e somente C. X e Y pertencem a 0, 1, ou X igual a Y. Quando você faz isso, a projeção induzida, primeiro isso é uma relação de equivalência. Se você pega, é reflexiva, que x igual a y, x está relacionado com x sempre. Se você tem x relacionado com y, então ou isso aconteceu, ou isso aconteceu. Mas se x, y pertence a 0, 1, então y, x também pertence, y igual a x. E a transitiva, vocês se virem. Tá? E aí quando você faz as classes de equivalência, você tem a classe de um xzinho é igual ao próprio xzinho, o conjunto que só tem o xzinho. Se o x não é nem 0 nem 1, e a classe do 0 é igual à classe do 1, que é igual ao conjunto que só tem o 0 e o 1, nos demais casos. Então aqui, aquela funçãozinha, no fundo, era a projeção, escondida, mas era como se fosse a projeção. E aí, é um exemplo de espaço quociente. O que mais que eu posso colocar aqui? Vou fazer um exemplo diferente de quociente, mas para já meio ilustrar esse tipo de coisa aqui. Mas aí esse eu não vou fazer com os argumentos todos bonitinhos, eu vou fazer ao estilo topologia algébrica, abanando as mãos e com desenhos. E tá tudo bem. Eu já fui crítico desse tipo de postura, mas hoje eu sei que a vida é rápida, a vida é curta.
não dá tempo para você abrir todas as contas. Então, ó, outro exemplo que eu vou fazer é assim. Isso é um segmento, sei lá, vamos fazer no R2. A gente está no R2, aqui está o eixo R e o R2 está em algum lugar, não importa onde, está em algum lugar. Então aqui é 0. Aí eu vou fazer... Imagina que, sei lá, esses caras são números inteiros. Então aqui está o 0, menos 1, 0, 1, 2, foi. E aí aqui está na altura 1, digamos. Tudo bem? Então, são vários segmentozinhos de tamanho 1, um em cima de cada número inteiro e assim vai. Subconjunto de R2, espaço topológico. Vou aplicar um quociente. E esse quociente vai fazer o quê? Eu vou dizer que 2 pontos nessa região vermelha aqui, eles são equivalentes C e somente C. A coordenada... Essa coordenada é a coordenada X. Se a primeira coordenada deles é 0, ou seja, se eles estão aqui embaixo, ou se um ponto é igual a outro. Então, em outras palavras, eu vou colar esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse. Eu vou ficar com um bagulho assim. Então, eu colapsei esses pontos aqui. Colei, tudo bem? E aí, a pergunta é... Que diabo é isso? Assim, primeiro, se eu faço a convergência do jeito que eu estou fazendo, sem modificações, esse espaço, ele não é um espaço de limite. Porque, ó, vamos lá. Se eu pego uma coisa... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá. Se eu peguei uma coisa aqui que convergiu para esse ponto, é porque tem uma testemunha aqui em cima que diz que isso aconteceu. Se eu pegar uma coisa aqui convergindo para esse ponto, é porque teve uma testemunha aqui em cima de que isso aconteceu. Legal. Agora, aí é a mesma situação. Se eu fizer um mixing dessas coisas aqui, se eu fizer uma mistura dessas coisas aqui, não vai ter uma única testemunha que dá conta desses dois, porque um pedaço ia ter que estar aqui, outro pedaço ia ter que estar aqui, e aí de novo você chegou naquele mesmo tipo de situação. Então, se eu faço só aquela primeira definição que eu falei para vocês, sem corrigir, esse negócio já não é espaço de limite. Mas aí você vai, beleza, eu vou corrigir agora, eu vou permitir que infinitas testemunhas sirvam. E aí, tipo, esse aqui, quem vão ser as testemunhas? Essas duas. Massa. Agora é espaço de limite. Aí vem a outra pergunta. Será se... E esse é legal. Acho que eu vou, inclusive, fechar com esse exemplo. Nem vou falar de coproduto. Coproduto vou deixar para a lista de exercício. Será se essa coisa é topológica? Não é óbvio, mas é não. Essa coisa que a gente fez corrigida, vocês lembram que tinha um teoreminha que eu não provei para vocês,
A escala era assim: se a chuvinha está caindo, e aí a correnteza está empurrando a água aqui para o ralo. Então, eu tenho uma coisa que converge para um ponto, e tenho coisas que convergem para os pontos que convergem para essa coisa. Se eu estou no espaço topológico, então, se eu olhar isso aqui, mas conforme eu vou na direção da correnteza, essa coisa tem que convergir para cá. O que a gente faz aqui? Eu pego essa chuvinha caindo para cá, essa chuvinha caindo para cá, essa chuvinha caindo para cá, essa chuvinha caindo para cá. Se essa aí, isso todas estão convergindo para um único ponto, e esse ponto, claramente, ele converge para si mesmo, porque está constante. Se fosse topológico, então, quando eu olhasse essa coisa nessa direção, esses pontos todos, de alguma forma, eles convergiriam para esse negócio aqui. E, em particular, se esses pontos convergissem, eu poderia pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, e ir descendo, fazendo um negócio assim. E aí isso teria que convergir. Só que para isso convergir, eu precisaria de finitas testemunhas de que essa coisa converge. Só que não tem como garantir que essa coisa converge com finitas testemunhas, porque eu tenho infinitos raminhos. Então eu ia precisar de um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então isso aqui ainda não é topológico. Eu preciso fazer outra correção. Só esse negócio de pedir finitas testemunhas não dá certo. Mas eu pensei nisso no ônibus um dia. Mas... então assim, dá para fazer uns desenhos bonitos com esse assunto. Assim. Mas, tá bom. 5h16, meu cérebro já derreteu, de vocês nem sei. Mas tá bom, então eu vou separar uns exercícios do que a gente pode fazer com isso. E a gente brinca na próxima semana, no pressure. Tá. E aí nesse meio tempo eu vou estudando o assunto de espaços de função. Que eu tenho rascunhado, não está tão feito ainda.